castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Cumprimentamos a todos os nossos visitantes também que estão conosco nesta noite, bem como aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus amados irmãos, nós vamos iniciar hoje uma nova série de exposições na Palavra de Deus. Será esta a terceira série desde que eu cheguei aqui à igreja. Nós já expusemos inicialmente os 10 mandamentos. Na sequência, fizemos a exposição da oração do Senhor, o Pai Nosso. E agora nós vamos iniciar a exposição das chamadas bem-aventuranças, que constam em Mateus capítulo 5. Eu quero, portanto, convidar aos irmãos que abram, por gentileza, Mateus 5. Nesta noite nós vamos fazer apenas uma breve introdução, os versículos 1 e 2, para que nós assim nos ambientemos ao texto da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versos 1 e 2. Eu vou convidar os irmãos para que façamos juntos esta leitura a uma só voz deste texto da palavra de Deus. Leiamos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós já oferecemos ao Senhor nesta noite louvores, por meio de orações, por meio de cânticos, e agora nós queremos, ó Deus, que o Senhor, por Tua graça imensa, nos fale aos corações nesta noite, trazendo-nos por meio deste texto, ó Pai, as instruções necessárias para cada um de nós e também para a Tua igreja como Teu corpo. Que o Senhor me abençoe na transmissão deste conteúdo, que o Senhor abençoe os meus irmãos na recepção desta mensagem e a todos nós, edificando-nos nesta graça maravilhosa que vem de Ti, pela Tua sabedoria imensa e pelo poder regenerador de Teu Santo Espírito. Fala, ó Deus, aos nossos corações, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, de todos os evangelhos, este é o evangelho mais judaico que nós temos nas Escrituras. Significa dizer que o público para o qual Mateus escreveu era um público majoritariamente judeu. E por esta razão, Mateus escolhe alguns cenários e alguns elementos culticos e até mesmo litúrgicos do Antigo Testamento, porque esta é uma forma significativa de os pregadores da Palavra de Deus ambientarem os seus ouvintes ao texto da Palavra de Deus. Portanto, Mateus escolhe aqui iniciar a pregação de Jesus Cristo, ou o ministério de Jesus Cristo, o ministério terreno, público de Jesus Cristo, por meio deste sermão. Os irmãos percebem que, logo na genealogia, que está no capítulo 1, Mateus inclui aqueles irmãos nossos do Antigo Testamento, incluindo, inclusive, os judeus, as mulheres e aqueles que não eram também judeus, mas que foram enxertados na genealogia de Jesus. Depois, logo em seguida, nós temos a narrativa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra exatamente o motivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. E, curiosamente, então, Mateus menciona a salvação a um povo específico, os judeus. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Logo em seguida, no capítulo 3, nós vemos a preparação no deserto, por meio de João Batista, aquele que foi profeta no Novo Testamento, para anunciar a chegada do Cordeiro de Deus, aquele que haveria de fato de salvar o seu povo. Cristo veio, portanto, para pregar a salvação, para pregar as boas novas. No capítulo 4, nós temos o primeiro grande teste do nosso Senhor, que foi a tentação por meio de Satanás. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo e vencer o diabo por meio da palavra.
por meio das Escrituras. O diabo, como fez desde o princípio, tentou adulterar, modificar as palavras de Deus. Foi assim que a serpente tentou o primeiro casal, adulterando a palavra do Senhor. E foi exatamente assim também que Satanás quis ludibriar o nosso Senhor Jesus Cristo, alterando as palavras de Deus. Repare, portanto, os paralelos. No Antigo Testamento nós temos a criação de todas as coisas, o Deus que se revela e que vem com uma proposta de criar um povo para si. Mateus aqui apresenta Jesus como Deus que está se revelando para salvar um povo para si. Do mesmo modo como a tentação no Antigo Testamento, lá em Gênesis, também se deu por meio da adulteração da palavra de Deus, da voz de Deus, do mandamento de Deus, aqui também se dá em Mateus a tentativa de Satanás de ludibriar o Senhor Jesus Cristo usando a palavra de Deus. E agora nós chegamos então ao capítulo 5, um capítulo bastante conhecido nosso, que é o capítulo que inaugura o primeiro grande sermão de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus tem 5 grandes sermões, 5 grandes sermões de Jesus Cristo, sermões públicos. Cada um destes sermões tem uma mensagem específica, ou um propósito específico, para ser mais claro. Cada um destes propósitos diz respeito ao caminho que o crente faz, que o reino de Deus constrói a partir da relação dos súditos com o seu rei. E neste primeiro sermão, portanto, a grande intenção do nosso Senhor Jesus Cristo é de dizer aos crentes, dizer ao seu povo, como é, de fato, aqueles que constituirão o seu governo. Quais devem ser as características dos súditos de Cristo Jesus. É isto que nós lemos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que são os 3 capítulos que trazem este primeiro e extenso sermão do nosso Senhor. Nós não vamos tratá-lo todo, não vamos tratar de todo o sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão de Tabor, que era provavelmente o nome do monte onde Jesus pronunciou essas palavras. Nós talvez façamos isso numa outra oportunidade, quando eu lhes expuser todo o texto do Evangelho de Mateus. Mas nesta minissérie nós vamos tratar apenas dos versículos de 1 a 12, que são as bem-aventuranças, é a abertura do Sermão do Monte. E nesta abertura, então, Jesus tem o primeiro propósito de caracterizar quem são os crentes, como devem ser os crentes que seguirão o seu caminho, como serão os discípulos de Cristo, quais características eles devem ter, o que deve constituí-los, o que deve de fato moldar a face de um discípulo de Jesus Cristo. É esta a intenção do nosso Senhor neste primeiro sermão. Quem nós somos? Quem nós somos? Quem deve ser o discípulo de Cristo? Como o discípulo de Cristo deve se apresentar às pessoas, para que elas saibam que nós não somos como quaisquer outras pessoas, mas nós somos pertencentes a um reino distinto, diferenciado. Nós temos um rei que governa sobre nós e, portanto, nós devemos nos parecer cada vez mais com este reinado. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos mais a este mundo, nós temos agora um novo Senhor. Como nós devemos ser? Esta, então, é aquilo que é a pergunta que deve ficar gravada em nossas mentes e nossos corações. Quem nós somos? É isto que Jesus vai apresentar nesta primeira grande sessão, do capítulo 5 ao 7, que nós chamamos de Sermão da Montanha. Mas, como eu disse, meus amados irmãos, eu gostaria apenas de introduzir esta série de sermões, e quero inclusive já desafiar e convidar os nossos visitantes que estão aqui, para que não percam esta oportunidade, não é? Vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou já estiveram aqui em algum tempo, mas podem voltar outras vezes, fiquem atentos para esta série de sermões, para que você não perca a sequência destas exposições. Seria, de fato, muito agradável para nós como igreja e certamente muito edificante para você
que você pudesse acompanhar toda esta sessão até, com a graça de Deus, finalizarmos no versículo 12. E você que é membro da igreja, não se ausente, para que não perca também nenhuma parte destas exposições, porque elas estão devidamente relacionadas, conectadas umas com as outras, e nós vamos ver no final, inclusive, que tudo isso, ou todas estas chamadas bem-aventuranças, elas se relacionam a um ponto específico da vida cristã, que nós apresentaremos no momento adequado. Mas nesta introdução, meus amados irmãos, versículos 1 e 2, eu quero mostrar aos irmãos como era Jesus Cristo o pregador, como era Jesus Cristo o professor, o mestre, que é como ele ficou conhecido, inclusive no seu ministério. Por várias vezes nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo chamado de mestre ou rabi. No Novo Testamento, nos Evangelhos, por várias das pessoas que o abordavam. Nós vemos um papel de Jesus Cristo, como eu disse aos irmãos, apenas em Mateus, nós temos 5 grandes sermões de Jesus, o que demonstra que Cristo era de fato um grande pregador. O que demonstra que a primeira preocupação de Jesus Cristo no seu ministério público era anunciar o seu evangelho, que é nada mais nada menos do que a sua própria pessoa e a sua obra. Quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando de uma pessoa que é Jesus e da obra que este Jesus fez em favor de um povo. Isto é evangelho. Estas são as boas novas. E quando nós lemos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos e depois João, nós vamos perceber que os 4 evangelhos, na verdade, eles fazem narrativas, ou eles expõem aquilo que é a caracterização de Cristo como pessoa e de sua obra, porque este é o evangelho. E depois os apóstolos, em Atos e as cartas de Paulo, Pedro e etc., vão fundamentar a sua teoria, a sua teologia, o seu conhecimento da doutrina cristã a partir da pessoa e da obra de Cristo, ou seja, do Evangelho. Escrevendo aos Gálatas, por exemplo, Paulo diz que ele estava admirado, porque os Gálatas estavam passando para um outro Evangelho, que na verdade nem era Evangelho, porque essas pessoas que estavam pregando por inveja no lugar de Paulo, e contaminando a igreja da Galácia, e também outras igrejas das regiões, eram pessoas que estavam adulterando tanto a pessoa quanto a obra de Cristo, ou seja, elas adulteravam as perfeições de Cristo, tratando e apresentando Cristo de maneira equivocada, bem como também apresentando a obra de Jesus de maneira falsa. E por esta razão os apóstolos, tanto Paulo quanto Pedro, de maneira mais específica, mas também Judas e Tiago em algum momento, eles foram enfáticos no sentido de dizer que a igreja deveria lutar contra os chamados falsos mestres. E o que é um falso mestre? Um falso mestre é aquele que quer apresentar Jesus Cristo, mas o faz de maneira errada, de maneira pervertida, de maneira adulterada, tanto da pessoa quanto da obra de Jesus. Então, quando lemos o Evangelho, nós estamos lendo, na verdade, quem é Jesus e que obra Jesus realizou. E isto é muitíssimo importante para nós. Portanto, quando nós abrimos Mateus 5, nós vemos a primeira caracterização clara, pública, porque Jesus tinha acabado de ser tentado, de passar ali tanto tempo no deserto, aquelas 40 noites ali sendo tentado, e agora Jesus então percorre a Galileia, diz o versículo 23 do capítulo 4, ensinando. A grande intenção do mestre é ensinar. Jesus, como grande pregador, ele tinha o objetivo principal de ensinar. E este é, meus irmãos amados, o papel mais fundamental daqueles que foram escolhidos por Deus o Pai para anunciarem o Evangelho: ensinar. Lembrem-se de que lá no final de Mateus, no texto que nós chamamos de a grande comissão, a ordem de Jesus Cristo foi: indo, pregando o Evangelho a toda criatura, ensinem, façam discípulos. Como nós fazemos discípulos? Jesus disse: ensinando a eles todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Portanto, não há nenhuma discussão quanto à primazia de um ensino
de Cristo ser de fato aquilo que ele considerava o mais importante em seu ministério. Muitas vezes nós destacamos as curas realizadas por Jesus, nós destacamos aspectos secundários da movimentação de Jesus entre as pessoas, mas o próprio Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que o foco do seu ministério era o ensino. E isto é tão marcante que os próprios apóstolos, ao instituírem os presbíteros da igreja, ao dizer, por exemplo, que há alguém que almeja o presbiterato, excelente obra almeja, eles disseram que quando alguém faz isso, este alguém é chamado para ensinar. Ele deve ser apto para ensinar. Ensinar o quê? O Evangelho. Ensinar o quê? Cristo e sua obra. Ensinar o quê? A maneira como a igreja deve reagir aos falsos mestres. Por isso os presbíteros foram colocados nas igrejas, para não permitir que o falso ensino, aquele que corrompe Jesus e a sua obra, entre na igreja. Para serem aqueles que verdadeiramente se tornem guerreiros, aqueles que se levantem para derrubarem toda a altivez que se opõe contra a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, diz Mateus 4:23, percorria toda a Galiléia, ensinando em todo lugar. Ele ensinava nas sinagogas, embora elas pertencessem aos judeus. Jesus não estava preocupado com isso, porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus ia às sinagogas, e diz o texto do versículo 23, pregando o Evangelho. Portanto, existe o modo e o conteúdo. O que Jesus fazia? Pregava. O que é pregar? Ensinar. Ensinar o quê? O Evangelho. Claramente, Jesus não ensina uma outra coisa. Jesus ensina o Evangelho do reino. E claro, nisto tudo, Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, para que por meio dos milagres, por meio destas curas, o poder da sua palavra, a autoridade do seu Evangelho se fizesse evidente. E esta, inclusive, é a razão pela qual os milagres são descritos no Novo Testamento, para evidenciar a glória de Deus, para evidenciar que Cristo é Deus e que Ele pode não só perdoar pecados, porque Ele veio para salvar o seu povo, mas Ele pode também curar as pessoas. Ele pode também realizar aquilo que os olhos humanos podem ver, mas Ele pode fazer mais do que isso. Realizar uma obra que os olhos humanos não podem ver, mas que pela fé nós podemos receber de maneira a sermos salvos, não só do tempo presente, mas do tempo futuro. E assim então Mateus diz que a fama de Jesus se espalhou. Ela correu por toda a Síria, e então as pessoas foram se chegando a ele, os doentes, os acometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos. Aqui é uma lista que obviamente não esgota o público que era atraído para Jesus, mas claramente nós vemos aqui, meus irmãos, algumas distorções ou alguns transtornos que são de categorias distintas. Havia doenças que eram doenças mesmo, como por exemplo a lepra. Era uma doença antiga e que ainda estava muito presente naquele tempo, mas havia também certas enfermidades, que eram situações que não necessariamente eram doenças, tecnicamente diagnosticadas pelos médicos da época, mas repare que o evangelista coloca enfermidades e tormentos, porque muito provavelmente estas enfermidades elas se referiam a questões ligadas à psique, ao psíquico destas pessoas. Provavelmente eram pessoas que muitas vezes lutavam contra problemas existenciais, contra situações que ainda não eram devidamente conhecidas. Depois ele diz endemoniados, que eram claramente aquelas pessoas atacadas por Satanás, manipuladas por Satanás. Lunáticos, que é um outro tipo de categoria, muito provavelmente relacionada a pessoas consideradas loucas, como nós chamamos hoje as pessoas que têm problemas psíquicos, né, que beiram a loucura, ou que chegam mesmo à loucura, e os chamados paralíticos, que eram pessoas com problemas motores, quase sempre ligados à questão de aspectos neuromotores, né? Hoje nós conhecemos várias doenças desse tipo, vários
várias situações que acometem as pessoas. E Mateus obviamente não quer esgotar a lista de problemas que eram trazidos para Jesus, mas a ideia do evangelista é mostrar que Cristo, ele estava atento a todas as áreas da vida humana, tanto questões físicas, quanto questões psíquicas, quanto questões psicológicas, quanto questões inclusive sociais e questões também espirituais, que o foco ou a origem de todas estas coisas, essas enfermidades, é de fato uma origem espiritual, porque é a queda do homem, é o pecado do homem que provoca o descontrole, o desgoverno do ser humano, quer sejam questões fisiológicas ou mesmo questões psíquicas ou psiquiátricas, de maneira que Cristo atraía para si todas estas pessoas. E diz o versículo 25 de Mateus 4, que de todo lugar, da Galileia, Decápolis, que era uma região também, Deca é 10, né? Então era uma região de 10 cidades muito próximas, e toda esta vizinhança, todas estas pessoas dessas cidades vinham para buscar Jesus Cristo. Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, que estava do outro lado do rio, mas eram muitas pessoas, e por isso Mateus diz, numerosas multidões os seguiam. E então nós entramos no capítulo 5, e a primeira palavra do capítulo 5, ela é fundamental, é o verbo vendo. Vendo. E isto caracteriza de maneira muito específica quem é o nosso Jesus. Quem é o Cristo a quem nós servimos? O Cristo a quem nós servimos, ele é um grande pregador, ele é um grande mestre. E a primeira característica, a primeira qualidade deste grande mestre é perceber a necessidade real dos seus ouvintes. Como um bom pregador, ele não simplesmente abre a Bíblia e fala coisas que estão desconectadas da realidade do seu povo. Muito pelo contrário, ele observa, ele percebe, ele consegue diagnosticar quais são os problemas, as lacunas, qual é o vazio do coração e da mente daquelas pessoas e onde é que ele precisa trabalhar, onde é que a palavra precisa atuar, quer seja para salvar aqueles que são chamados pelo poder do Espírito, ou mesmo para afastar, condenar aqueles que vão repelir a mensagem do Evangelho. Mas Jesus vê, ele percebe, o grande pregador é atento. Jesus era inteligente, meus amados irmãos. Jesus Cristo, nosso Senhor, era um pregador inteligente. Ele era, de fato, alguém que percebia as realidades das pessoas, e por isso mesmo ele falava com autoridade, como aqui mesmo em Mateus, nós vamos lá no final, no capítulo 7, no final do Sermão do Monte, no final do capítulo 7, versículo 29, nós vamos perceber que as pessoas, elas viam em Jesus autoridade. Jesus era de fato alguém com autoridade. Lá no Evangelho de João também, no capítulo 7, verso 46, nós lemos, nunca homem algum falou como este homem, porque Jesus, ele conseguia chegar de fato ao coração das pessoas, ele conseguia de fato perceber as realidades, ele não era um pregador desconectado do seu público, e repare os irmãos, eram multidões, e talvez você possa pensar, mas como alguém consegue mexer com o coração ou ir ao encontro de multidões? Porque quando são poucas pessoas, obviamente é mais fácil, mas são muitas pessoas, são milhares, diz o texto, numerosas multidões. Mas aqui está um segredo muito interessante. Jesus, o nosso Senhor, ele tornou-se homem exatamente para conhecer a natureza humana. E quando o Evangelho ele é pregado para atingir a natureza humana. E é por isso que nós não devemos, meus amados irmãos, desprezar o poder do Evangelho, o poder universal do Evangelho. Há muitas pessoas que, preocupadas com o movimento de crescimentos de igrejas, querem muitas vezes colocar alguns penduricalhos na obra do Evangelho, colocar alguns adendos para dizer, olha, nós devemos fazer assim ou fazer assado, porque senão as pessoas não ouvirão a palavra, elas não virão. Meus irmãos, não se preocupem com isso.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O Evangelho é a palavra de Deus pregada. E Jesus Cristo, ele percebeu exatamente esta condição da natureza humana, porque ele tornou-se homem para fazer aquilo que o escritor aos Hebreus nos diz, para ter compaixão de nós, porque ele saberia as nossas fraquezas. O Evangelho, portanto, contém tudo aquilo de que nós precisamos para lidar com os problemas de nossa natureza. Jesus Cristo, nosso Senhor, não deixou nada de fora. Tudo aquilo que nos é necessário para uma relação profunda com Deus, para redimir a nossa alma, para nos corrigir os pecados, tudo isso está nas Escrituras. E Jesus então, ele viu isto. As multidões eram de pessoas caídas, pessoas que estavam marcadas pelo pecado, aquele pecado lá original de Adão, o pecado que arrasou o ser humano, e nas palavras de Paulo, aquele pecado que nos matou e que nos afastou completamente. Nós estávamos mortos, esta multidão estava morta nos seus delitos e pecados. Portanto, esta multidão precisava ouvir uma pregação específica, a pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, curiosamente, Jesus viu as multidões, mas ele não ficou apenas planejando o que fazer. Jesus escolhe um púlpito, ele sobe ao monte. Naquela época não havia púlpitos como estes, a não ser em lugares específicos, como por exemplo no Sinédrio, ou em algum lugar público de reuniões parlamentares, né, do Senado romano, coisa do tipo. Mas não havia púlpitos ao ar livre. Jesus subiu no monte. Obviamente não havia microfones como nós temos hoje. Jesus se direciona para um lugar em que ele ficasse mais alto do que as pessoas, para que a sua voz pudesse ser o mais amplamente possível ouvida, muito provavelmente em direção ao vento, para onde o vento soprava, porque a ideia de Jesus era que o vento pudesse levar para mais longe a sua voz, e por isso o versículo diz, como se assentasse. Jesus não se assentou. Esta expressão, como se assentasse, é muito provavelmente uma forma de Jesus se agachar, se abaixar, não totalmente, não assentado no monte, mas ficando numa posição em que ele podia lançar a sua voz, de maneira a alcançar o máximo ou maior número de pessoas naquele lugar. O grande pregador percebe a necessidade do seu público, sobe no púlpito para pregar. Mas há um detalhe importante. Por que um monte? Por que Jesus não subiu apenas numa pedra? Por que Jesus não subiu, talvez, num grande edifício que já existia naquela época, numa casa, num eirado? Esta é uma particularidade importante de Mateus. Repare que no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, nós temos um monte sendo descrito. Naquele monte, o nosso Deus, ele produziu a lei, as tábuas da lei. Os judeus sabiam as leis de cor. Toda criancinha judia já decorava as leis, sabia a Torá. E o grande problema do judeu é que ele queria servir a lei. Ele queria, como todo legalista, obedecer integralmente à lei. Mas o Evangelho disse para ele, este judeu legalista, que era impossível tornar-se salvo ou ser salvo pela obediência à lei. Muito bem, Jesus então agora sobe no monte, o mesmo monte que Deus subiu naquele lugar. Quando eu digo o mesmo, não necessariamente o Sinai, eu estou dizendo o mesmo púlpito. Se naquele púlpito era Deus falando no monte Sinai, trazendo a lei para Israel, agora é um outro púlpito, também um monte, Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, trazendo também a sua pregação, o seu sermão. E curiosamente, então, nós podemos dizer, se lá nós temos os 10 mandamentos judaicos, aqui nós temos, quem sabe, os mandamentos cristãos. E, obviamente, eles não estão se contrapondo um ao outro. Mas a ideia de Jesus é dizer que, para que nós cumpramos aqueles, é importante que nós cumpramos ou vivamos estes. Jesus está no monte produzindo uma lei. Ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para mostrar o fundamento da lei, a razão da lei, e para dizer que o problema do judeu está no seu coração.
Por isso, todas as bem-aventuranças dirão respeito exatamente ao coração. Humildes do coração, de espírito. Quem chora, chora com o coração. Quem é manso no coração. E assim por diante. Jesus vai mostrar que o judeu ele não pode confiar na lei, ou no seu legalismo, na obediência à lei. O judeu não pode achar que ele será salvo por obedecer às partes da lei. Mas ele precisa modificar-se, ele precisa passar por um processo de conversão, porque só a conversão do seu coração é que produzirá um efeito real de conversão e assim de vida eterna. Jesus então sobe neste púlpito, no monte, falando a um público muito caracteristicamente judeu, um público que conhecia muito bem a lei, para produzir agora quem é o cidadão do reino. Ele sabia que esta era a necessidade daquelas pessoas. E então, meus amados irmãos, os discípulos se aproximaram para que pudessem ouvir mais e melhor a voz de Jesus. E então o versículo 2 diz que ele passou a ensiná-los. Como? Dizendo: disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela é a única maneira, é o único meio de transformação de corações. Jesus poderia, se quisesse, com um simples gesto, ou melhor, com um simples pensamento, transformar todas aquelas pessoas. Mas ele não quis fazer isso. Ele usou do meio ordinário estabelecido por Deus. Porque o profeta disse que a pregação vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Portanto, Jesus foi obediente à lei. Jesus foi aquele que veio para, de fato, mostrar que ele era Deus, mas ao mesmo tempo, Filho de Deus, um servo obediente. E ele não modificaria os padrões estabelecidos por Deus. Como as pessoas deveriam chegar à presença do Deus Criador de todo o universo? Por meio das palavras que Deus havia instituído. Adão pecou porque desconsiderou as palavras de Deus. Cristo agora vem mostrar que todo aquele que é cidadão do reino, servo obediente, todo aquele que pretende fazer parte deste novo governo, deve começar por aí, ouvir a voz do Mestre. Por isso, João 10 diz que as ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Porque Jesus fala pela palavra, e Ele nos ensina pela palavra, Ele nos ensina dizendo. Meus amados irmãos, Jesus não vai dizer para você nada além que não seja pela palavra. Ah, pastor, apareceu um anjo lá em casa. Eu estava lá e de repente na janela eu vi um pano branco voando. Era um anjo, pastor, me falando. Ah, pastor, eu tive um sonho, Deus me falou num sonho. O senhor quer que eu conte o sonho para o senhor? O senhor interpretar? Não, não sou Daniel, nem José, né? Deus nos fala pela palavra. Cristo nos fala pela palavra. Sola Escritura. Só a Bíblia. Jesus poderia criar, irmãos, uma cena, poderia criar um grande cinema ali, naquele lugar. Jesus poderia chamar as bandas de louvor dos judeus, grande coral, aquele lá do Antigo Testamento,
criado por Davi, tinha Asaf como seu grande instrumentista de símbolos sonoros. Nós vamos fazer uma cantata, porque a cantata vai converter um tanto de gente. Jesus poderia fazer o que quisesse, mas ele escolheu pregar a palavra. Meus irmãos, isso deve ter algum significado para nós. Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Ele começa o seu ministério público, organizando o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, pregando, ensinando. E este ensino de Jesus é o que vai revolucionar o mundo. É este ensino de Jesus que vai levá-lo à cruz. Foi por causa de suas palavras que ele foi condenado. Foi por causa de suas palavras que ele foi acusado. Jesus não foi acusado para a morte pelo seu estilo de vida. Ele foi acusado para a morte pelas suas palavras. Foi o que ele disse. Portanto, meus amados irmãos, o evangelho do reino é um evangelho da palavra. Pregue a palavra, esta é a mensagem de Jesus. E depois a mensagem dos apóstolos. Timóteo, amado, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Faça isto com mansidão, pedindo a Deus que converta as pessoas, mas não deixe de falar. Pregue a palavra. Pregue a palavra. O apóstolo Pedro, na manifestação do Espírito Santo do Pentecostes, ele pregou a palavra. E ali se converteram mais de 3.000 pessoas. Prega a palavra. Este, meus irmãos amados, é um instrumento, é um método instituído por Deus e repetido em Cristo para a conversão de pessoas. Por isso eu quero dizer para os irmãos, com todo amor no coração, procure, você que está nos visitando, procure uma igreja em que a palavra é pregada. Se você está aqui no Vale, na igreja do Vale, e você talvez não concorde com uma coisa ou com outra, se você talvez quisesse um tipo de louvor que não é o que você prefere, ou você queria talvez um ambiente diferente deste, ou bancos distintos, qualquer outra coisa, meus amados irmãos, foquem na palavra. Estas outras coisas, embora sejam sim importantes e nós devemos observá-las, mas elas não são capazes de mudar a nossa relação com Deus. O que muda a nossa relação com Deus é a palavra. Jesus não está aqui preocupado, observem, com o ambiente. Jesus não está aqui necessariamente preocupado com as questões circunstanciais. Ele vê a necessidade espiritual das pessoas, porque muitas daquelas pessoas que o estavam buscando inclusive para satisfazer os seus próprios desejos, como foi o exemplo dos leprosos. Eles queriam receber as bênçãos de Jesus, mas Jesus agora vai mostrá-los que mais importante do que as bênçãos, mais importante do que eles focarem em suas necessidades pessoais, era o fato de eles entenderem o que é um cidadão do reino. E o cidadão do reino, a primeira característica dele é a disposição de ouvir o ensino do grande pregador Jesus Cristo, o Senhor. Ele viu a necessidade espiritual, procurou um púlpito, subiu ao púlpito, pregou o evangelho, pregou a palavra, de maneira que esta palavra foi de fato ao encontro dos corações. E como os irmãos verão mais à frente, alguns foram convertidos, outros foram reprovados. É assim a palavra do evangelho, meus irmãos. Quando o pastor Wendel estiver aqui pregando a palavra de Deus, sendo fiel à palavra, o Espírito Santo do Senhor haverá de cumprir estes dois propósitos. Eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo do Senhor cumprirá, por meio da pregação, os dois propósitos estabelecidos por Deus. Em alguns casos, ele vai penetrar o coração e produzir mudanças. E eu posso testemunhar aos irmãos, e louvado seja Deus por isso,
porque eu tenho ouvido aqui e ali testemunhos de alguns irmãos dizendo: pastor, aquela pregação foi para mim e eu mudei por causa disso. Pastor, às vezes eu nem me lembro daquilo que eu disse, às vezes nem tive aquela intenção específica, mas é assim. O Espírito produz vida, e assim como lá em Ezequiel, quando aqueles ossos começaram a bater uns nos outros e produzir uma vida, assim é a palavra da verdade. Mas, meus irmãos, não se assustem, porque também esta mesma palavra pode afastar pessoas. Esta mesma palavra pode repulsar, pode fazer com que gente saia. Graças a Deus, este não é o caso de nossa igreja, pelo menos ainda. Não há um movimento de pessoas que saiam porque estão sendo incomodadas pela pregação, mas há casos assim. Há casos em que a pregação ofende o ouvinte, mas nós não devemos nos preocupar com isso desde que a pregação esteja de fato sendo fiel à palavra. O pregador não pode trazer compreensões de si mesmo, mas se ele prega a palavra como Jesus o fez, com fidelidade, com amor, com temor, com reverência, com amor aos irmãos, com amor aos ouvintes, como foi Jesus, com compaixão, porque ele percebeu as necessidades, ele foi compassivo. Se há este espírito de compaixão no coração do pregador, amor pelas pessoas a quem ele quer que o evangelho alcance, se há, irmãos, fidelidade à palavra do Mestre, fiquem em paz. A palavra de Deus produzirá os efeitos, e é o que nós veremos nas próximas exposições. A obra da palavra de Deus trazendo o real efeito nos corações das pessoas. Nós veremos que Jesus atacará o coração para mostrar que o grande mistério da vida cristã não são as questões externas, como os judeus queriam que fosse. Não é a aparência cerimonial externa, o culto externo, mas é o coração. Quando o coração está conectado ao reino de Deus, a Cristo Senhor, mudanças acontecem. Nós nos tornamos peregrinos neste mundo, nós nos tornamos amigos de Deus na pessoa de Jesus, e nós nos tornamos mesmo discípulos fiéis, amáveis de Jesus Cristo. Seguiremos o Mestre, como cantamos hoje pela manhã no hino Obediência. Seguiremos o Mestre para onde quer que Ele nos mande. Nós iremos com Ele, iremos debaixo da força do seu poder, sabendo que dele vem o nosso sustento, dele vem tudo aquilo de que nós precisamos, como diz Pedro, para a vida e a piedade. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que nós possamos, como Igreja do Vale, e vocês também que nos visitam, vocês que nos ouvem, que nós possamos todos ouvir a voz do Mestre, dispor o nosso coração para ouvir a palavra de Cristo. Ele tem muito a nos ensinar, Ele tem muito a nos dizer, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sobe no púlpito todas as vezes, em todos os cultos em que a palavra de Deus é pregada, exatamente para fazer com que o seu Espírito toque os corações de todos, e dessa maneira haja mudança, restauração, haja solidificação, para que Ele, que é a pedra, possa de fato nos tornar a grande rocha sobre a qual nós estamos de pé. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, que o Senhor nos ilumine cada vez mais, para que esta santa palavra jamais saia dos nossos corações, jamais abandonemos a boa voz de Cristo a nos dizer todos os dias: Filho amado, em quem tenho prazer. Que o Espírito de Cristo nos abençoe e nos guarde, irmãos. Amém.